Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Hoje vamos fazer a resenha do livro do professor Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Vejam, esse livro, na realidade, ele é uma coletânea de artigos que o professor Olavo de Carvalho escreveu ao longo da sua vida intelectual. São artigos que, em sua maioria, estão disponíveis na internet, mas o jornalista Felipe Moura Brasil, antes de se tornar isentão, infelizmente, foi uma grande decepção, ele, sendo admirador do professor Olavo de Carvalho, ele compilou uma série de arquivos, uma série de artigos na internet, sobre os mais variados temas, e ele separou por assunto nesse livro. Então, esse livro é do professor Olavo de Carvalho, no sentido de que ele contém os artigos que ele escreveu, sobretudo como jornalista, mas também como filósofo. Mas o organizador foi o Felipe Moura Brasil. E é um livro excelente, pessoal. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que foi um livro que mudou minha forma de enxergar as coisas. Um dia eu posso até dar um testemunho mais claro sobre isso, mas eu fui petista no passado, eu era de esquerda. Nunca fui um entusiasta do comunismo nem nada, eu apenas achava que a esquerda era uma linha de pensamento que se preocupava com os pobres, que buscava a justiça social, aquela coisa toda, né? Mas eu não era comunista, eu era contra o aborto, tudo e tal, mas acreditava, por exemplo, que um partido feito, o Partido dos Trabalhadores, era um partido sério, era um partido que se preocupava com os pobres. E isso acabava sendo corroborado pela a ação de muitos dos bispos e padres que a gente vê que, infelizmente, aderiram ao comunismo e defendem PT, PSOL, mesmo sabendo que são partidos pró-aborto e partidos comunistas. E quando eu vou falar mais sobre isso, mas quando eu conheci o professor Olavo de Carvalho, ali pelo final, por volta de 2013 e tudo, foi por acidente. Um colega meu, ele colocou um vídeo no Facebook, as redes sociais, sobretudo o Facebook, estavam bombando nessa época, era uma novidade muito grande. E no final do livro, no final do vídeo, tinha uma frase rápida do professor Olavo de Carvalho, tinha até um palavrão. Achei aquilo muito estranho, nunca tinha ouvido falar nele. E depois foi aparecer nos vídeos dele, eu fui vendo, houve um vídeo que foi feito pelo padre Paulo Ricardo, recomendando a obra do professor Olavo de Carvalho. Aquilo ali me fez com que eu ficasse ainda mais interessado, e eu comecei a ver os vídeos que já estavam disponíveis no YouTube. Confesso que inicialmente eu fiquei bem, entre aspas, chocado, né? Porque os vídeos que em sua maioria estavam no YouTube na época eram os vídeos do programa True Outspeak, que era um programa que o professor Olavo Carvalho fazia no YouTube, ou seja, com a qualidade não é tão boa na época, em que ele pegava um tema e começava a comentar aquele tema. Aborto, ele comentava. Globalismo, ele comentava tal, e falava muito palavrão, muito palavrão mesmo. Só que eu comecei a ficar assim, gostava de estar ouvindo aquele senhor falar, porque ele estava sendo politicamente incorreto, ele estava mostrando a realidade, eu notava que ele estava falando com o coração, e tudo que ele falava era muito novo. Eu lembro que a primeira vez que o professor Olavo Carvalho falou que o PSDB era de esquerda, aquilo foi um choque para mim. Eu sempre aprendi o contrário, a estratégia das tesouras, né? Você tem o PT e o PSDB, dois partidos de esquerda, ali fazendo um trocadilhozinho ali, para ficar se alternando no poder. Só que o que foi que me fez ficar admirar mais o professor e começar a confiar nele? É que justamente nessa época eu tinha rompido com a esquerda, né? Porque a Dilma aprovou a lei Cavalo de Troia, que é uma lei pró-aborto. E eu dizia na época lá, se ela aprovar isso daí, eu me afasto do PT. Ela aprovou, eu me afastei. E aí nessa desilusão, eu fui vendo o que o professor Olavo Carvalho falava e fui comparando com as reações que eu tinha que enfrentar no meu ambiente de trabalho, que é abarrotado de gente de esquerda. Então, o desprezo, a falta de amor pela verdade, a busca de interesses pessoais. Eu fui observando isso e o professor Olavo Carvalho falava uma coisa e batia exatamente com o que eu estava vendo depois. Então esse senhor está vendo a realidade que eu não estou conseguindo enxergar. E aí eu fui acompanhando. E aí depois eu tomei conhecimento desse livro, né, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Comecei a ler o livro, comecei a ler o livro.
E pessoal, foi um choque de realidade terrível para mim. Mas foi maravilhoso, porque é como se eu tivesse, escamas tivessem caído dos meus olhos. Eu lembro que na época eu já tinha escrito um livro, quer dizer, não tinha publicado, claro, mas tinha escrito um rascunho de um livro. E eu li um artigo dele aqui falando sobre a necessidade de um escritor de ter uma boa formação, de se preparar bastante para poder escrever um livro. De ter toda uma cultura literária forte, né, bem embasada para poder conseguir escrever um livro. Depois que eu li esse artigo, eu passei a renegar o que eu escrevi. Vi que eu tinha escrevido um lixo. E o professor Olavo, ele lida muito com isso. Então as pessoas que conhecem o Olavo de imediato, elas amam ou odeiam, né? Porque os próprios palavrões que ele utilizava nos vídeos dele, eu não falo palavrão, mas eles eram para chocar mesmo. Você está vendo uma pessoa caminhar para um precipício e você vai ficar falando baixinho, você tem que gritar para a pessoa para ela poder levantar. Tá? Isso foi mudando, a minha personalidade mudou bastante, eu passei a ficar uma pessoa que passei a me magoar muito menos, passei a ver o mundo de uma maneira mais realista, abandonar idealismos. Tá? Comecei a perceber que para poder eu falar sobre um assunto, eu tenho que procurar pesquisar bastante sobre ele, né? Que a gente não poderia estar vivendo em função da opinião dos outros, em função da mentalidade coletiva. A gente tem que ter uma personalidade própria. Então isso me custou muito. Eu perdi muitas amizades, entre aspas, que eu não tenho a menor falta dessas pessoas. Pessoas que pararam de falar comigo, pessoas que começaram a me xingar em rede social. Eu não estou nem aí. Foi libertador para mim. Os amigos que ficaram, a qualidade foi muito melhor. Então, pessoal, esse livro ele é muito bom, eu recomendo a você. Mas eu sou católico, por que você está recomendando um livro que não é um livro da igreja? Você, católico, como eu, se você não procurar conhecer a realidade, você vai ser enrolado. Você vai ser feito de trouxa. Você tem que conhecer a doutrina da igreja muito bem, mas também tem que saber como observar ao redor e perceber a realidade. E o professor Olavo de Carvalho sempre bateu muito nessa tecla. A necessidade de você conseguir entender a realidade. Isso não é possível sem você acreditar que a verdade existe e que você tem que buscá-la. A gente vive num mundo onde as pessoas ensinam à torta e à direita que verdade e opinião são a mesma coisa. Não são. Nós podemos ter opiniões diversas, mas a verdade é imutável. A gente tem que ter isso na cabeça da gente. E isso a esquerda não acredita. Para a esquerda, todas as opiniões são válidas, contanto que atendam os seus interesses. Então, voltando aqui ao livro, o livro ele possui uma seleção de artigos feitos por tema. Então você vai ter aqui aborto, juventude, conhecimento, vocação, cultura, revolução, tal, que foi muito bem selecionado por Felipe Moura Brasil. Repito, antes dele ser um isentão, hoje ele não é mais referência para absolutamente nada, o Felipe Moura Brasil, mas o professor Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, sim. E recomendo a você, católico, que você leia esse livro. Não estou fazendo aqui uma militância política aqui não. Estou dizendo a você que aquele que busca a realidade tem no professor Olavo de Carvalho, tem em seus livros uma ótima fonte de pesquisa e para sua formação pessoal. Independente disso. Tá? Então eu recomendo a você, livro excelente, também já foi recomendado pelo professor Olavo de Carvalho. Lembrando que ele não contém a obra do professor Olavo de Carvalho em sua integralidade. Tem vários livros do professor aqui, livros excelentes, mas apenas uma coletânea de artigos, que não são todos, que ele publicou ao longo da sua vida como filósofo, escritor e jornalista. Leia esse livro como pontapé inicial para uma vida intelectual que todo católico deve ter. E lembrando o que eu falei, você tem que estudar a doutrina da igreja, tem que ter a sua vida de oração, tem que ter a sua vida de eclesial na igreja, mas tem que procurar entender o que acontece ao seu redor. Não há como você separar a sua vida da igreja com a realidade que a gente está vivendo. A gente tem o aumento do autoritarismo no mundo todo, sobretudo as tentativas constantes de tentar controlar ou destruir a igreja, e se a gente não tiver a capacidade de perceber quem são nossos inimigos e da onde as pancadas estão vindo, a gente vai ser feito de trouxa, a gente vai ser enganado. É por isso que tem tanto católico voltando na esquerda, tanto católico militando na esquerda e não vê nenhum tipo de contradição em depois ir para uma missa receber a Santa Eucaristia. Existe muita burrice no Brasil, tá? E uma coisa que eu aprendi é que a burrice e a arrogância caminham juntos. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa burra que não seja arrogante. Sempre ele é arrogante, tá?
Então, recomendo a você o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do professor Olavo de Carvalho, como ponto inicial para você iniciar sua busca pela verdade e entendimento da realidade. Não é um livro que contém toda a obra do professor, não é o melhor livro do professor, tem inúmeras obras. E mais uma recomendação: veja os vídeos do professor Olavo de Carvalho na sua casa, no celular. Ah, Jair, mas tem muito livro com palavrão. A obra do professor Olavo de Carvalho não se resume aos programas True ou Speak que ele fazia ali até 2012, se eu não me engano. Ele tem um seminário de filosofia na internet, tá, que a gente pode fazer. Pretendo entrar, infelizmente até hoje o professor acabou falecendo e eu não me tornando aluno dele, o seminário, fui postergando, pretendo entrar esse ano. Mas há várias aulas de filosofia que o professor faz que não tem um único palavrão. Um único palavrão. Abstrai os palavrões e busca o conteúdo que ele está dando ali. Tá ok? Então, desejo a você que você faça uma boa leitura, adquira esse livro, leia, estude, e você vai ver que sua cabeça vai ser uma antes e uma depois do livro. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo livro e na próxima resenha de livros também aqui no canal. Fiquem com Deus, rezem por nós. Em nome do Pai,